E hoje nós começamos uma nova série, e essa série é Um Lugar Secreto, e vamos ter alguns subtemas. O subtema de hoje é intimidade com Deus. Esse lugar secreto significa nas nossas vidas esse lugar que nós vamos para estarmos na presença do Pai. Não necessariamente é um lugar escondido, mas é um lugar reservado, é um lugar intencionalmente preparado para estarmos na presença de Deus. E não estamos falando de geografia, nós não estamos falando de espaço, nós estamos falando de um lugar onde o nosso coração, onde o ambiente, o nosso coração nos leva a essa intimidade com o Pai. Não importa, amados, não importa onde você estiver, você pode ter essa intimidade com o Pai. Isso pode ser no seu quarto, isso pode ser no cômodo da sua casa, isso pode ser no ambiente de um auditório de uma igreja, isso pode ser dentro do seu carro, isso pode ser onde você estiver. Não há um lugar específico exigido pela palavra de Deus para que nós estejamos na presença de Deus. Deus é Espírito e verdade, Deus é vivo, Deus é Espírito. É por isso que a Bíblia diz que Deus tem buscado para si adoradores, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a nossa adoração ao Pai é esse lugar da intimidade, da presença de Deus, não importa onde nós estejamos. Então nós somos chamados por Deus para estar nesse lugar, intencionalmente com os nossos corações derramados. Não importa o lugar, não importa o horário, não importa o país ou a nação que nós estamos. Deus, Ele é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares e como Espírito, então, nós podemos o adorar em intimidade em todos os lugares que nós estejamos. O que faz diferença não é o espaço físico, o que faz diferença é a nossa inclinação em busca dessa comunhão e dessa intimidade sincera e verdadeira. E é isso que nós queremos falar hoje, é isso que nós queremos aprender de Deus hoje a respeito dessa intimidade, desse lugar secreto que Ele tem nos chamado a experimentar. Eu quero começar essa nossa leitura lendo Salmos, e nós vamos ler o Salmo de número 73, e nós vamos ler no verso 28, e o salmista escreveu assim: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Em algumas versões vão dizer que é bom estar junto de Deus, é bom nos aproximar, é bom estarmos sempre juntos da presença do Pai. Algo que eu tenho sempre dito, que o nosso esforço não deveria ser para entrarmos na presença de Deus. O nosso esforço deveria ser para não sairmos da presença de Deus. Se nós sabemos que Deus é onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é um atributo do que na teologia se diz um atributo não comunicável, ou seja, só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, se Ele está aqui, se Ele está na sua casa, se Ele está aí com você agora que está nos assistindo pelas redes sociais, Ele está no nosso quarto, no nosso carro, no nosso local de trabalho, Ele está no nosso momento com a família, Ele está, enfim, em todos os lugares. Por que então nós sempre nos esforçamos equivocadamente para entrarmos na presença de Deus, sendo que Deus está em todos os lugares? O que define o nosso lugar diante de Deus não é a presença do Pai, mas é a nossa inclinação, é o nosso entendimento que Deus está em todos os lugares. E se Deus está em todos os lugares, então, eu não preciso sempre me esforçar para estar na presença dEle. Pelo contrário, o que eu preciso entender é que eu me esforço para não sair da presença do Pai.
Porque onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo, bom ou mal, certo ou errado, adequado ou inadequado, conveniente ou inconveniente, onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo, Deus está ali. Deus sempre está onde nós estamos. Então, o nosso esforço é por esta intimidade. Intimidade é aquilo que é a qualidade de íntimo. Intimidade significa aquilo que existe no ânimo e no coração. Intimidade é aconchego. Intimidade é estar em algum lugar aconchegante com alguém. É estar próximo de alguém em relações estreitas, perto, ao lado, encostado. Intimidade é ser familiar. Às vezes, em muitos momentos da nossa vida, nós talvez precisamos não apenas de compreender o sentido da palavra, mas também o antônimo dela, ou seja, o contrário dela. Então, não ser íntimo é ser superficial. Então, muitas pessoas são superficiais na sua relação com Deus. Outra coisa que nós não queremos, segundo a palavra de Deus, é sermos vago, vazio, oco, sem essência, sem sentido. Outra coisa que, ao contrário de intimidade, é ser desconhecido. Tem muitas pessoas que estão e são desconhecidas, porque acham que conhecem a Deus, mas não conhecem. Porque conhecer a Deus, amados, não é saber dele. Conhecer a Deus não é saber da sua existência, nem mesmo saber do seu poder ou da sua autoridade. Conhecer a Deus é um relacionamento de intimidade, de estreiteza, de familiar, ou seja, de família. Outra coisa que não ser íntimo é ser estranho. Então nós temos muitas pessoas que são estranhas a nós, porque não conhecemos. Então nós podemos dizer que um estranho entrou em casa. Ou seja, nós não conhecemos, não temos a mínima ideia de quem que é essa pessoa. E nós percebemos, amados, que há muitas pessoas que acham que conhecem a Deus, que têm uma intimidade com Deus, mas na verdade são meros estranhos. Há um trecho interessante da palavra de Deus que diz assim, que muitas pessoas dizem, né, que foram usados por Deus, expelimos demônios, curamos enfermos, fizemos e acontecemos, e Deus diz assim, não os conheço. Então nós não podemos confundir, né, uma relação de intimidade, de comunhão, com apenas saber a respeito. Nós sabemos a respeito de muitas pessoas, as pessoas importantes, as pessoas que são famosas, as pessoas que são celebridades, estão sempre dizendo alguma coisa a respeito delas. Então a gente vê uma notícia, lê um jornal, acessa uma rede social e temos a falsa sensação que conhecemos essas pessoas. Nós não temos a mínima noção de quem elas são e elas muito menos de quem nós somos. Não dá para tratar a Deus como uma celebridade, apenas como alguém famoso, alguém conhecido no mundo inteiro. Nós precisamos lidar com Deus no sentido de estar perto dele, nos aproximarmos dele e colocando toda confiança no Pai. Então a nossa busca é para estar nesse lugar, secreto, mas que não é escondido, mas é intencional. É um lugar onde nós estamos intencionalmente na presença do Pai e derramados no seu aconchego, na sua comunhão e na estreiteza desse relacionamento. Acontece, amados, que essa perfeita relação um dia foi quebrada. E quando nós compreendemos, então, a queda do homem, a queda do homem está registrada no livro do Gênesis, no livro das origens, lá o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. E dando uma rápida introdução do que é queda do homem,
A queda do homem foi o momento que o homem perfeito escolhe intencionalmente pecar. Então o homem foi alertado por Deus, orientado por Ele, não faça. O homem intencionalmente, deliberadamente foi e fez aquilo exatamente que não era para fazer. Então, naquele momento, houve o pecado, e o pecado separou Deus do homem, ou o homem de Deus. Então, o pecado é a nossa separação do Pai. Tudo aquilo que nós fazemos, que Deus disse para não fazermos, ou tudo aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo que Ele falou para que fizéssemos, nós então estamos em desacordo com a palavra e o princípio dele. Isso na Bíblia chama de pecado. E tudo aquilo que Deus disse para não fazermos era porque não era bom, porque ou era ruim para nós ou era ruim para alguém. E tudo aquilo que Deus disse para fazermos porque é bom. Então é bom para nós ou é bom para outrem. Ou seja, o pecado das nossas vidas, amados, não é simplesmente uma cartilha de sims e nãos. O pecado da nossa vida não devia ser discernido como algo que é parte da religião, mas é o entendimento do meu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, perfeito, que disse: olha, se você fizer isso, é ruim para você e a pessoa à sua volta. Isso quebra o nosso relacionamento. Além de quebrar o relacionamento entre Deus e o homem, aquilo que eu faço, que a Bíblia chama de pecado, que não é bom para mim, quebra também a minha relação com as pessoas à minha volta. Porque se é ruim, alguém vai se machucar. E o que é bom, nós devemos fazer porque Deus disse e é bom. Então nós não erramos apenas quando fazemos algo que nós não deveríamos fazer, mas também nós erramos quando deixamos de fazer aquilo que Ele disse para fazermos. Então, por exemplo, Ele diz assim: amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, abençoar uns aos outros. Quando nós não fazemos isso, nós também estamos em falta com Deus. E a queda do homem foi exatamente isso, simples assim. Deus disse: não faça, o homem e a mulher foram lá e fizeram. Isso quebrou a comunhão, e isso então evidenciou uma condição humana. A partir desse rompimento com Deus, nós experimentamos um completo vazio. A nossa quebra relacional com Deus proporcionou à nossa vida uma vida superficial, vaga, fria, estranha e desconhecida. Então, é como se toda a nossa carência emocional humana, por exemplo, agora tem um grande vácuo. Nós nos tornamos ocos por dentro, não na nossa fisiologia, mas na nossa emoção e no nosso espírito. E somos pessoas incompletas, somos pessoas vagas, vazias, porque a relação foi quebrada com Deus, através da nossa desobediência, através do que a Bíblia chama de pecado, através daquilo que Ele falou que nós deveríamos fazer ou daquilo que nós não deveríamos fazer. A verdade é, amados, que o homem sem Deus é vazio. Quando a gente não tinha Deus, nós não tínhamos essa noção. Como era vazio, nós nunca tivemos a noção que precisaríamos ser preenchidos. Nós só temos isso a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, a partir da nossa restauração e da nossa reconciliação com o Pai. Recentemente nós tivemos um tema que chamamos do primeiro amor, que é exatamente isso, que é o início dessa jornada a partir de um preenchimento do nosso coração. Então nós éramos tristes, vazios, achávamos que eram alegres, achávamos que eram felizes, achávamos que eram realizados, mas só depois que nós encontramos Jesus que nós percebemos quão vazio éramos e quão a plenitude de Deus era muito mais superior do que apenas aquela que nós vivemos e experimentamos. E na queda, a nossa condição humana é agora demonstrada, expressada a todos. Então, é nessa história, nessa narrativa de Gênesis, né, sobre a condição do homem, do primeiro homem, Adão e Eva,
que nos mostra que na nossa tentativa equivocada de viabilizar a nossa própria vontade. Quando a gente tenta viabilizar a nossa própria vontade, nossos próprios interesses, então nós tendemos a sair da presença de Deus, quebrar a nossa relação, a nossa intimidade com Ele. Adão e Eva saíram deste lugar de intimidade. Gênesis capítulo 3, verso 8, diz que Deus vinha ter pessoalmente com o homem e a mulher todos os dias pela viração do dia. Ou seja, todo dia, ao final da tarde, ao entardecer, Deus vinha pessoalmente ter um momento de aconchego, de intimidade com Adão e Eva. Então, era um privilégio incalculável, mensurável. Mas é nesse momento que eles perdem aquilo que Deus tinha para eles. E eles passam, então, a conhecer um lugar distante. O homem e a mulher, então, foram retirados, expulsos desse lugar, que é o lugar da intimidade, que a Bíblia chama de paraíso, lá no paraíso, lá na criação, lá no Éden. Lá quando todas as coisas foram criadas e formadas por Deus. É ali no capítulo 3, versos 23 e 24, que narra, esse momento que o homem sai da presença, da intimidade do Pai. Desde então, muitos ainda estão fora dessa intimidade. Muitos ainda estão vazios, ocos por dentro. Há uma grande carência no ser humano. Não é à toa que o ser humano sempre está buscando por algo emocionante, algo emocional. Não é à toa que o homem e a mulher, o ser humano, sempre está atrás dessa adrenalina, disso que pode trazer a ele certo entendimento ou certo entendimento daquilo que é viver. As pessoas fazem, só que acontece, esses subterfúgios que busca para ser emocional e emocionante dura pouco. Talvez um dia, uma noite, alguns dias, algumas horas, e logo vem o vazio novamente. E nós sabemos as pessoas que são viciadas em subterfúgios, a gente sempre precisa uma dose um pouco maior, porque aquela dose já foi acostumada pelo nosso organismo. Por isso, cada vez mais, as pessoas estão mais deterioradas, mais degeneradas. As pessoas estão mais distantes de Deus ao buscar para si a sua própria vontade, os seus próprios interesses. Na história do homem, vamos falar de 4 etapas simples. A primeira etapa é o lugar da comunhão, lá no início, lá no começo, onde Deus vinha ter com o homem na viração do dia. Depois, a outra etapa foi a queda. Tudo aquilo que eu já falei agora sobre a separação de Deus e do homem. A terceira etapa é a vinda e o sacrifício de Cristo. E a quarta etapa é a restauração da comunhão, da intimidade com o Pai. Muitos ainda estão vivendo a queda. Muitos ainda não tiveram as suas vidas reconciliadas com o Pai. Mas também há muitos outros que se dizem cristãos, que acabam estando num lugar que não é nem a queda e nem a comunhão, é quase um limbo espiritual. Porque as pessoas dizem que tiveram um encontro pessoal com Cristo Jesus. Eu até creio que tiveram, são sinceros, mas não encontraram na sua vida o lugar da intimidade. Não encontraram porque não buscaram, não encontraram porque não sabiam que tinham que buscar, ou não encontraram porque simplesmente fizeram uma opção, uma escolha de uma vida superficial, intencionalmente rasa, intencionalmente distante, fria. Então, todos aqueles crentes cristãos que vivem apenas uma religiosidade. Então, nós precisamos da reconciliação e da restauração com Deus.
Romanos capítulo 3, versos 23 a 24, fala assim: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, sendo salvos gratuitamente pela sua graça, favor não merecido, pela redenção que há em Cristo Jesus, pelo resgate de Cristo Jesus em nossas vidas. Todos nós fomos um dia destituídos da glória de Deus. A glória de Deus não é um atributo. Atributo é eternidade, soberania, atributo é o amor, atributo é a onipresença, a onisciência. A onisciência são atributos. A glória é o ápice da expressão de todos os seus atributos ao mesmo tempo. Por isso, Jesus é o ápice da glória de Deus, porque Ele é aquele que veio e expressou em carne todos os atributos de Deus. Só que nós fomos destituídos, nós somos arrancados, nós somos retirados desse lugar pelas nossas escolhas e as nossas opções de vida. Enquanto não entendemos que enquanto vivemos isolados, entregue às nossas paixões, os nossos desejos, nós não teremos a intimidade e a comunhão com o Pai. Por mais que nós possamos tentar com afinco, se nós não mudarmos a nossa história, se nós continuarmos destituídos dessa glória, que é a expressão do ápice de todos os atributos de Deus em Cristo Jesus, nós vamos continuar vivendo essa vida rasa, superficial, oca, fria, que muitos têm vivido. As pessoas têm achado que têm comunhão com Deus, porque elas estabeleceram para si o mínimo, aquela questão do esforço mínimo, aquela questão de alcançar algo pelo mínimo. Não se contente, não se conforme com o mínimo. E parte então dessa obra de Deus na cruz do Calvário foi para restaurar e nos fazer encontrar como filho ao Pai. Nós só vamos encontrar intimidade nesse lugar. Se nós queremos buscar a plenitude do Evangelho de Jesus, se nós queremos encontrar e viver o propósito, o plano de Deus para as nossas vidas, nós temos que então buscar essa comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Não tem outra saída para nós. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 fala: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, que nos chamou, a mim e a você, para este lugar de comunhão com Cristo, o enviando para que Ele, como o Filho de Deus, que se torna o Cristo, morra por mim e por você, e restaure o nosso relacionamento. Quando lá em Coríntios 5:17 fala que nós somos reconciliados, nós deixamos as coisas velhas, eis que tudo se fez novo, e Ele os reconciliou com Cristo. Isso significa que esse lugar secreto, esse lugar da intimidade, esse lugar foi restaurado. E novamente, não é o lugar físico, mas é o ambiente do derramar do nosso coração, da nossa vida, que nos leva a este lugar com o Pai. Cristo é a propiciação. Propiciação significa oferta, sacrifício. Ele foi a oferta de Deus em sacrifício. Ele é a propiciação. Mas é interessante que a palavra propiciação também tem outro significado, que é propiciar. Propiciar, que é dar as condições favoráveis. A gente pode falar assim: esse é o momento propício para fazer algo. Essa é a palavra. Propiciar, propício, propiciação. Então é o lugar que
condição, é um ambiente perfeito da propiciação, da oferta em sacrifício de Cristo para nós. Se ele foi entregue a nós como sacrifício, uma oferta gratuita, e propiciou a restauração da intimidade e comunhão nesse ambiente, por que ainda continuamos rasos? Por que ainda continuamos superficiais? Frios? Esse caminho da reconstrução se dá em Cristo. Por isso eu disse, amados, que às vezes tem muitas pessoas ainda estão vivendo a queda, porque não foram reconciliados com Deus. Eles não foram, não é simplesmente porque não houve o ambiente da reconciliação, porque eles ainda estão com seus olhos fechados para isso. E creio eu que nós que estamos aqui, você que está nos assistindo, já foi reconciliado com Deus. Eis que todas as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então agora é o lugar da restauração, de voltarmos à mesma intimidade e comunhão original de Gênesis. Romanos 12, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, diz assim: portanto, irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as outras pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O texto está dizendo de maneira muito simples que por conta da grande misericórdia de Deus, nós devemos nos oferecer completamente a Deus em sacrifício vivo. Ou seja, nós não precisamos nos matar fisicamente, mas nós podemos nos entregar como sacrifício vivo as nossas vidas agora, vivendo agora, eu, você, nós, vivendo agora, você que está aí, se entregue. E quando nós nos entregamos, nós nos dedicamos ao serviço. Esse serviço, às vezes a gente pode fazer a leitura rapidamente, imaginamos que é só prestar um serviço. Não. Esse serviço é tudo. É uma entrega. Esse serviço é o culto, esse serviço é a vida que eu vivo, minha vida misericordiosa, minha vida pia, ou seja, com piedade, com santidade, com intimidade. A palavra serviço, na língua inglesa, significa culto. Lá tem o service, que é o culto. Então, é uma entrega muito mais do que apenas fazer pequenas coisas a Deus. É uma entrega completa, é um sacrifício. Quando o texto fala de sacrifício, é eu sacrificar a minha vontade, meus desejos carnais, as minhas paixões, as minhas concupiscências, tudo aquilo que Deus disse que não era para eu fazer. Ele diz que a verdadeira adoração é esta, quando nós oferecemos a Deus. E ele nos exorta agora, fala assim: não vivam como as outras pessoas desse mundo vivem, mas que vocês tenham a mente e os pensamentos transformados. Essa mente, pensamentos e coração transformado é que nos leva ao entendimento da queda, das coisas deste mundo, e me leva a um patamar espiritual agora, de uma entrega completa, a fim de viver sempre, em todos os lugares, em todo o tempo, uma intimidade e comunhão com Deus, sem precisar nos esforçar de entrar
mas agora nos resguardar para não sair da presença de Deus. É claro que isso é algo que Deus nos quer que façamos. Mas eu queria agora apresentar, e para encerrar, 3 perigos, vamos dizer assim, de encontrar a Cristo, ou seja, reconhecemos em Deus que Cristo Jesus é o seu Filho que veio e morreu por nós, pelo meu e pelo seu pecado, foi ressurreto ao 3º dia pelo poder da Trindade e depois foi levado ao céu, está assentado ao lado direito do trono de Deus e voltará para buscar a sua igreja. Então, partindo do pressuposto que todos creem nisso, que você está nos assistindo crê nisso. Como agora transicionar da queda, passando por Cristo Jesus na minha salvação, nessa reconciliação, para uma intimidade, comunhão, sem correr o risco de ficar na superfície. Esses riscos quando nós relacionamos com Deus apenas no automático, mecanicamente, ou seja, em outras palavras, de maneira religiosa. Então, muitas pessoas não se relacionam com Deus como pai e filho, como 2 pessoas. Eu sou uma pessoa e Deus é uma pessoa. Espiritual, Deus, criado nos céus e da terra, mas Ele é uma pessoa. Assim como Jesus é uma pessoa, assim como o Espírito Santo é uma pessoa. São 3 pessoas na Trindade. Um só Deus, 3 pessoas, cada um dos seus atributos e nas suas funções. Como agora eu posso fazer para não fazer isso de maneira apenas religiosa? Os religiosos são aqueles que acham que têm intimidade com Deus, mas na verdade se relacionam só com a religião, só com a cartilha, só com os ritos, só com o não me toque e não me faça. Aqueles que cumprem rigorosamente uma série de normas, mas se esquecem de se relacionar com o próprio Deus. É aquele filho que não tem dificuldade de obedecer ao pai em casa, mas é aquele filho que também não tem intimidade com o seu pai. É aquele filho que não sabe o que o pai pensa, é aquele filho que não se deixa conhecer daquilo que sente. É aquele filho que está em casa, mas eles apenas habitam o mesmo lugar físico. Mas não há cumplicidade, não há reciprocidade, não há entrega, não há um relacionamento íntimo. Eu não estou dizendo que esse crente não ama a Deus. Também não estou dizendo que esse filho não ama o pai em casa. O que eu estou dizendo é que precisamos ir muito além, num patamar mais aprofundado, mais verticalizado, do que simplesmente habitar no mesmo ambiente. E, infelizmente, muitos têm deixado de buscar a Deus intencionalmente e buscado apenas o programa religioso, buscado apenas o entretenimento gospel. O que nós precisamos é conhecer de fato o coração de Deus, porque o texto de Romanos que nós lemos fala que quando nós conhecemos a Deus, nós vamos conhecer a vontade dEle. E Ele fala que a vontade é perfeita, agradável e boa que Deus tem para nós. Outros são aqueles, o segundo ponto, é aqueles que só buscam a Deus pelo seu próprio interesse, ou seja, querem apenas verem as suas necessidades supridas. De novo, eu quero usar a ilustração e a apologia a uma família que mora em casa. Muitos pais e filhos, marido e mulher, filhos e pais, acabam também abrindo mão da intimidade apenas para se relacionarem quando é conveniente, quando é adequado para eles. Então eles acabam experimentando em Deus ou no seu pai apenas a busca no momento que precisa de alguma coisa. É como se o pai ou a mãe fosse uma prateleira do supermercado ou uma instituição financeira, por exemplo. E, infelizmente, muitas pessoas se relacionam com Deus assim também. Elas se aproximam de Deus buscando os seus próprios interesses, colocando em segundo lugar, desprezando o relacionamento. Isso acontece muito no casamento. Isso acontece muito entre marido e mulher. As pessoas estão casadas, há um certo nível de respeito, há uma dedicação,
há quase até uma veneração, mas a intimidade já ficou para trás há muitos anos. Amor, a honra, a respeito, mas não há intimidade. Os seus corações se distanciaram. As suas relações são apenas interesseiras, carnais, financeiras, emocionais. Porque às vezes o marido e a mulher dependem muito mais emocionalmente do outro do que estar numa relação de serviço, de beneficiar, de abençoar. Então, nós corremos o risco de um relacionamento com Deus apenas mecânico, religioso, automático, e corremos o risco também de buscarmos a Deus apenas para ter as nossas satisfações atendidas. E o outro são aqueles que não buscam nem mesmo a Deus, mas são tomados pelas suas próprias vontades, sobre as suas próprias paixões, e acabam adiando o relacionamento com o Pai para outro momento. Quantas pessoas tiveram um encontro com Deus, experimentaram um grande amor, ou como a Bíblia diz, e falamos recentemente, descobriram e experimentaram um primeiro amor, mas passou. Ficou para trás. Novamente, usando a analogia do casamento, é assim. Quantos casais começaram a sua vida apaixonados, com juras de amor. E ao longo dos anos, isso ficou na história. E infelizmente, muitos casais se conformaram com isto. Infelizmente, muitos casais foram, eles se conformaram de certa forma porque alguém disse para eles que era normal. Não é normal. Pode ser comum. Normal é que o amor e o primeiro amor seja sempre presente na nossa jornada, seja do casal ou em Deus que nós estamos falando. Então não é o fato que quando eu descobri esse grande amor, eu estava num primeiro amor por Deus, que esse primeiro amor tem que ficar para trás, tem que ser abandonado. É mentira, é um engano, é um sofisma, é uma falácia. Achar que a nossa relação com Deus, ela vai se esfriar com os anos. Não deveria. Aliás, a nossa relação com Deus, ela tem que ser progressiva, não apenas constante, mas progressiva. A minha intimidade com o Pai, ela tem que ser progressiva. Hoje, eu preciso ser mais íntimo de Deus do que eu fui ontem. E amanhã, eu preciso estar em mais comunhão com Deus do que eu fui hoje. Não se engane. Não se engane. Há vozes do mundo, do sistema religioso, há vozes do diabo, querendo te convencer que é normal. Aí os crentes, os anos vão passando, e cada vez mais vão ficando frios, quase cauterizados. Cauterizado muitas vezes não é apenas para estancar algo. Cauterizar não é apenas para curar. Muitas vezes, onde cauterizou, perdeu a sensibilidade. E muitos crentes perderam ao longo da sua jornada com Deus a sensibilidade, o toque, da relação, da intimidade, da comunhão, assim como muitos casais. Mas muitos de nós perdemos isso. E ao longo dessa série que iniciamos hoje, que nós queremos refletir e que cada um de nós, tanto vocês que estão aqui, quanto você que está nos assistindo aí pelas nossas redes sociais, nós queremos que nesses dias, dessa reflexão, nessa série, Lugar Secreto, nós possamos fazer uma avaliação, autoavaliação.
A avaliação é pessoal, é minha comigo. É você consigo mesmo, de saber onde você está. Saber se você tem experimentado essa comunhão, essa intimidade contínua e progressiva, ou se você simplesmente abandonou esse ambiente da intimidade com o Pai. Tornou-se um religioso, um interesseiro, ou até mesmo um que se distanciou com Deus pelas suas próprias vontades e interesses. E que essa palavra de hoje possa abrir esse assunto para continuarmos a falar isso nas próximas semanas. Mas tanto nós que estamos aqui presencialmente, a equipe, tanto você que está aí nos assistindo, eu quero orar com você agora para que o Espírito Santo de Deus confirme em nós. Para que, tendo a consciência que a queda, que o pecado nos separou de Deus, mas também que a vida de Cristo nos propiciou a restauração do ambiente da intimidade da comunhão, eu agora posso me aprofundar intencionalmente nessa aproximação e essa proximidade com o Pai, e não caindo no erro de novo, nos tornarmos religiosos, interesses ou distantes de Deus, por conta da insistência no nosso pecado. Amém? Eu quero orar com você, que está nos assistindo, quero te convidar, onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, fazer essa oração comigo, né? Vocês da equipe que estão aqui no auditório, se vocês querem receber essa palavra, essa oração para vocês, se essa palavra encontrou lugar no seu coração, e você quer receber essa palavra, onde você estiver, que você possa ficar em pé, onde você está, nós vamos fazer esta oração juntos, em nome de Jesus. Ó Deus Pai, obrigado, Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor está aqui, o Senhor é um Deus onipresente. Onde estamos, o Senhor está, onde o Senhor está, ó Pai, nós queremos estar. Ó Deus, que nós intencionalmente nos esforcemos, não simplesmente para entrar na Tua presença, mas acima de tudo para nos manter sempre na Sua presença e não sair dela. Ó Pai, nós queremos entender, compreender que o pecado das nossas vidas nos afastou do Senhor. Perdemos o lugar da Tua presença íntima, em comunhão, mas o sacrifício, a oferta, a entrega de Cristo, do Teu Filho amado Jesus, enviado da Tua parte para nos salvar, para nos remir, restaurou a possibilidade, ó Pai, nesse lugar secreto. E hoje, ó Pai, nós queremos entrar e ficar no lugar da intimidade. Ó Deus, eu oro para que nós não caiamos no erro, de substituir a adoração ao Pai pela adoração às coisas criadas. Eu oro, ó Deus, que o Senhor não permita que sejamos apenas aqueles que o buscam para ter os seus desejos satisfeitos, as suas vontades atendidas e as suas necessidades, ó Pai, atendidas pelo Senhor. Mas também que nós não nos desviemos desse caminho, nos afastando do Senhor e deixando de buscar, porque fizemos escolhas estranhas, pelas nossas próprias paixões, desejos que nos afastaram do Senhor. Ó Pai, eu oro que o Senhor visite agora cada coração. Eu oro que o Senhor visite a cada casamento, a cada família, restaurando a intimidade e a comunhão, restaurando os compromissos, as palavras empenhadas. Eu oro também, ó Pai, que o Senhor fale conosco que estamos aqui hoje. Toque o nosso coração, visite-nos com a Tua santa presença, ó Deus, de forma a experimentarmos uma medida recalcada, transbordante e sacudida da Sua santa presença. Obrigado, Pai, nós oramos, te agradecemos, em nome de
de Jesus. Amém.